Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Nós vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Para isso, quero lhes convidar para que abramos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, por favor. Hoje nós vamos acompanhar como testemunhas, ainda que fora do tempo, a conversão de Saulo. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós já estudamos sobre conversão. Hoje a nossa classe em conjunto estudou sobre conversão. Nós estudamos sobre algumas conversões narradas nas Escrituras, dentre elas os 3.000 convertidos, na pregação de Estevão. Sempre é bom estudar sobre conversão, porque isso diz respeito a nós, né? Convertidos ao Senhor, como um daqueles 3.000, daquelas que estavam lá. Nós também vimos a conversão do eunuco, o etíope, que está narrado em Atos capítulo 8. E ele também foi convertido diante da palavra do Senhor. Convertido, ou seja, quando a gente pensa em eu sou convertido ou não sou, eu quero ser um convertido ou não quero, é importante a gente saber que há convertidos nas Escrituras. A palavra é essa mesma, convertidos. Então, nós também temos e vimos hoje pela manhã um outro exemplo, que foi o exemplo daquele homem que guardava, que estava cuidando da carceragem quando Paulo foi preso com os seus amigos, e ele também foi convertido pela palavra de Deus, ele e toda a sua família. Então, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala de convertidos e a Bíblia fala de batizados. Convertido, batizado, vivendo a fé com Deus, para Deus, vivendo a fé no mundo. Isso é uma realidade, isso não são palavras apenas. Isso é a vida de um cristão. E nós temos aqui uma história muito bonita de conversão, dramática, diga-se de passagem, mas pode nos ajudar. Você é convidado a acompanhar a conversão de Saulo pelos olhos de Lucas, aqui num primeiro momento. Mas lá no final, você já deve saber. Eu vou fazer algumas perguntas para você também. Será que a nossa conversão é a mesma conversão de Saulo? Conversão só existe uma, só tem uma conversão, é a Jesus. Aliás, é o tema da nossa meditação, a conversão a Jesus. Não existem outras conversões, não existe conversão para uma igreja. Algumas pessoas gostam de igrejas, às vezes, gostam de uma determinada igreja e pensam que são convertidas a Jesus. Corre-se esse risco? Corre-se, claro que sim. Eu gosto tanto dessa igreja, tem muitas coisas que me agradam nessa igreja. É perto da minha casa, eu gosto da sua arquitetura, eu gosto das pessoas que estão nessa igreja, me tratam tão bem, gosto de ouvir as pregações, mas isso não é exatamente o pré-requisito básico de um convertido. Porque convertido a Jesus é muito mais do que gostar de uma igreja, ter amigos em um lugar, é muito mais. Tanto é que a conversão de Saulo aqui não tinha nada a ver com essas coisas. Não tinha novos amigos, não tinha um belíssimo lugar para se estar, nada. Por isso, de vez em quando, acho que não é demais a gente se perguntar, deixa eu ver aqui o que é uma conversão na Bíblia. Hoje pela manhã, os nossos alunos acompanharam situações envolvendo conversões. E agora, mais uma vez, primeiramente na ótica de Lucas, que escreveu Atos, o livro de Atos, e depois lá ao final, na ótica do próprio Paulo, quando ele já será chamado de Paulo, quando ele conta sobre a sua conversão. E aí vamos nos perguntar, vamos colocar-nos diante do Senhor para saber o que fazemos com a nossa conversão, né? Uma vez convertidos, se somos convertidos, se convertidos fomos ao Senhor,
como é que a gente está administrando como bons mordomos este valor tão grande que é a conversão? Será que a gente consegue fazer esse exercício? É a nossa expectativa lendo esta passagem. Está escrito aqui: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra. Nossa oração é que o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a escrever, registrar, esse mesmo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos nos ver dentro desta passagem. Aplica ao nosso coração a verdade que o Senhor pode aplicar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, sabe quando alguma coisa incomoda? Pois o cristianismo incomodava esse homem. 9, versículo 1, Saulo é o nome dele. Saulo, por que Saulo? Porque ele é de uma tribo de benjamitas, uma tribo, uma das 12 tribos de Israel. E então uma maneira gentil de honrar os patriarcas ou honrar grandes reis era dar um nome. O nome tem muito significado para os judeus. Até hoje é assim. Nessa época, então, era importantíssimo. E então este homem recebe o nome, uma derivaçãozinha, uma variaçãozinha pequena de um grande rei do Antigo Testamento. Quem é o rei? Davi não é. É Saul. Saul. Aquele homem formoso, fortão, aquele homem visto de longe como, este deve ser um homem importante. Saulo não é tão importante quanto Saul, mas nesse contexto, ele é. Seus pais o colocam para estudar perto de um homem gigante em conhecimento, em prudência, em sabedoria. É Gamaliel. Então Saulo aprende desse homem muitas coisas sobre o judaísmo. Não aprende a moderação de Gamaliel, diga-se de passagem. Saulo é um homem que, conforme o cristianismo vai crescendo, ele vai se irritando com o cristianismo. Quem são essas pessoas? Como podem fazer isso? Como podem criar uma seita? Como podem se chamarem de o povo do caminho? Quem são eles? Quem eles seguem? Qual é o seu fundamento teórico? Porque nós temos, eu, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, conheço os mandamentos, conheço as profecias, porque eu e o meu povo vimos Deus trazer os meus ancestrais do Egito para a terra prometida. Temos uma história com Deus, temos uma religiosidade, temos nossas festas, temos uma devoção obediente. Quer saber de obediência? Conheçam-nos, os fariseus, a seita mais severa do judaísmo. Hoje, quando a gente fala fariseu, a gente diz, fariseu. Mas na época não. Na época era a melhor estirpe da religiosidade. Na época, ser um fariseu significava ser alguém correto nas coisas da religião. E eles pensavam que fazendo o mais certo possível,
cumprindo com mais rigores, os maiores rigores, Deus iria se agradar deles. Havia quem fosse falso no farisaísmo? Havia, mas também havia os que dedicavam-se totalmente a uma obediência estrita para agradarem a Deus com as suas obras. Pois é, Saulo parece ser um destes. Saulo não parece ser um falso fariseu. Saulo é Saulo, no melhor sentido da palavra, honrando o nome daquele rei, que começou bem, mas terminou tão mal, Saul, né? Vocês conhecem a história de Saul? Se não conhecem, vale a pena conhecer. Tão orgulhoso, que não permitiu que seus inimigos o matassem, ele mesmo se matou, de raiva de tudo, talvez até de Deus. Pois é. Aqui está um homem, então, que detesta a fé cristã. Não pode suportar um povo seguindo um galileu. Não pode suportar um povo ouvindo pescadores. Não pode suportar um povo seguindo e dizendo para todas as outras pessoas que ele é agora o seu rei. Herodes é o rei. O sumo sacerdote é a autoridade da religião. Quem é esse rabino aí? Pois é assim que Saulo começa a se incomodar tremendamente com a religião. E então, conforme isso vai crescendo, porque quando nós vemos aqui, antes, nós temos vários, dentre eles um mártir, que é Estevão, e quando Estevão morre defendendo a religião, Saulo está lá, guardando as roupas dos assassinos. Não atira pedra, talvez, mas não impede ninguém de atirar. Morra, escolheu morrer, Estevão. É isso que acontece com alguém como você, Estevão. Siga o seu mestre, aquele que também disse que o reino não era deste mundo. Onde ele está agora? Onde ele está? Morto. Os judeus aí dizem que o corpo foi ressuscitado. Foi nada. Roubaram o corpo. Eu estou entre os que acham que romanos estão certos. Assim é Saulo. Essa é a sua cosmovisão. E a raiva cresce ainda mais, quando começa a se ouvir que muitas pessoas são convertidas. Muitas pessoas começam a testemunhar e começam a morrer por causa de Jesus. Aí Saulo não aguenta. Aí é demais para ele. Aí o texto diz que ele então vai até, conforme diz o texto aqui, né? Vai ao sumo sacerdote e lhe diz, o senhor pode me autorizar? O senhor pode me dar cartas? O senhor é uma autoridade aqui. Eu posso honrar a sua autoridade. Me dá cartas, porque tem gente fugindo daqui dessa cidade, porque não querem, tem medo, não querem pagar com as suas próprias vidas por serem sectários. Eu sei aonde eles estão. Estão em Damasco. Estão nos outros lugares, mas me dá uma carta, eu vou a Damasco e eu os encontro. Damasco não era uma cidade próxima, assim como São Paulo e Osasco, dava em torno de 200 quilômetros, um pouco mais talvez. Isso não se fazia dentro de um carro com ar-condicionado, isso se fazia a pé, normalmente. A cavalo, às vezes, em alguns momentos, mas a maior parte do tempo a pé mesmo. Os judeus não gostavam de andar a cavalo. Você não tem narrativas de judeus andando a cavalo. Eles levavam os suprimentos, mas andavam a pé. Então é uma viagem de uma semana, mais ou menos. De um sábado até o outro sábado. Porque os judeus não faziam nada no sábado. Saulo também não. Então ele apressava o passo para, dentro da semana, chegar a Damasco. Ele queria chegar a Damasco. Ele queria encontrar essas pessoas lá. E ele anda, então, bastante atrás das pessoas do caminho. E aí a história nos mostra ele na estrada. E aí, nessa estrada, eu pontuo 3 coisas que eu gostaria de trazer nessa noite, para que o irmão pensasse sobre o que foi a conversão de Saulo. Conversão de Saulo é a história de um homem que viu uma luz, ouviu uma voz, atendeu a um chamado. Essa é a história desse homem aqui. Viu uma luz, ouviu uma voz, disse sim a um chamado. Mas olha o contexto que envolvia essa situação. Ele está a caminho,
texto não fala aqui exatamente a hora, mas depois ele vai dizer que era meio-dia, quando o sol está bem forte. E então, seguindo eles estrada fora, agora já estão perto de Damasco, quase que olhando Damasco. Damasco é uma cidade interessante, é uma cidade antiga, uma das mais antigas do mundo, inclusive, a cidade de Damasco. E ela ficava ao pé do Monte Hermon. Era uma cidade bonita de se ver de cima, lá do alto, ao redor de Damasco, colinas verdes, um belíssimo lugar. Lá estava Damasco. O orvalho do Hermon, que nós temos em um dos salmos, faz menção a este lugar ali daquela região. Damasco está ao pé do Hermon. E então vai a caminho, já consegue ver talvez Damasco lá embaixo. Raiva grande, pensando como a gente pega, como eles não escaparão de nós, seus soldados ao redor, planejando, se você perceber, eles vão orar, eles vão a um culto, eles vão a algum lugar, eles vão se misturar com os judeus na sinagoga, fiquem atentos, não deixem escapar. Lá está indo Saulo a caminho da sua missão. Mas aí diz o texto, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que o meu irmão e a minha irmã pensassem. Uma luz do céu brilhou ao seu redor, subitamente. Deus tem um jeito de trabalhar que passa, ou Deus usa muito essa ideia da luz. Não foi só Saulo que teve esse impacto da luz. O que significa luz? Olhando para um texto como esse. Viu uma luz. Que luz é essa que Saulo viu? Luz aparece nas Escrituras já no começo da Bíblia, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Fiat lux, lux do nada. Explosão de luz. Então, luz tem a ver com Deus. Quem tem poder sobre luz é Deus. Deus criou a luz. E essa luz, ela vem acompanhando o povo de Deus de uma maneira interessante, no mínimo. Veja um momento em que luz aparece para diferenciar quem é de Deus de quem não é de Deus. Nona praga no Egito. Trevas no Egito. E houve trevas, está narrado lá em Êxodo capítulo 10, versículo 21. Uma das pragas, escurece tudo, Moisés. Manda escurecer, diga, haverá trevas aqui. A Bíblia diz, é uma preciosidade do texto, que ninguém conseguia se ver um ao outro na nona praga. Os egípcios não conseguiam se ver juntos na mesma casa. Não importava ser de dia, não importava ser de noite, eles não conseguiam se ver. Esse é o estado da ausência de luz, é não ver absolutamente nada. Mas olha o detalhe do texto. Mas na casa dos hebreus havia luz. Você já parou para pensar nisso? Dentre das pragas, a coisa mais terrível que o povo do Egito passou. Na casa dos hebreus havia luz. A luz sempre esteve perto do povo de Deus. Quando o povo de Deus andava no deserto, de dia tinha uma coluna bem grande de fumaça guiando. E o que havia à noite? Uma nuvem de glória, uma chama acesa o tempo inteiro, iluminando não só um local, iluminando o suficiente para que o povo de Deus soubesse o caminho que deveria andar. A luz sempre esteve como um instrumento de Deus para o seu povo. E Deus usa isso de maneira magnífica, muitas vezes. Lembram da noite que os pastores estavam com as suas ovelhinhas, com os seus boizinhos, seus animaizinhos, ali à margem de Jerusalém? Jerusalém dormia, até as luzes de Jerusalém estavam apagadas a essa altura. Mas o texto diz que subitamente um clarão tomou conta do céu.
E então anjos foram chegando para perto e cantavam. Era com a luz, era com a voz. E eles, uma miríades de anjos, diz o texto, veio simplesmente só dizer, nasceu, tá? Nasceu, viu? Nasceu ali, na manjedoura, ele está. Assim Deus usou muitas vezes, meus irmãos. Luz tem a ver com sair do estado de escuridão para um estado de ver. Nós temos muitas formas de Jesus trabalhar com luz. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, o seu rosto ficou translúcido. A ideia de translúcido é a ideia de luz. E ali está um pouquinho da roupa do rei. Jesus não está com um manto vermelho de rei. Jesus está translucidado em roupas branquíssimas, em face transparente. Jesus está dizendo com a sua vida naquele momento, eu sou a luz do mundo. Não é só ali. Depois ele mesmo diz em João 10, eu sou a luz do mundo. Quem anda atrás de mim, ou quem anda comigo, não anda nas trevas. É importante ou não é o conceito de luz nas Escrituras? É muito. É demais. É lindo ver a luz de Deus nas Escrituras para iluminar o entendimento, iluminar o caminho de alguém que Deus simplesmente ama. Eis aqui a luz, de novo. Só que esta luz, neste momento, vai ser para Saulo um cegamento, alguma coisa muito além da sua condição de perceber. Neste momento, a luz é a demonstração do poder para Paulo. É como se Deus dissesse, não fui eu que criei a luz, seu Saulo. Não sou eu que mantenho dia e noite, seu Saulo. O sol quente e forte é o máximo que você consegue ver, Saulo. Você tem vivido com o teu ódio escurecendo os teus olhos. Você está de dia, Saulo, ou é noite para você, Saulo? Você está na luz ou você está nas trevas, Saulo? Veja a minha luz. E então a palavra de Deus diz que essa luz foi tão forte, que ela foi além da condição de Saulo suportar. E ele parou de ver. Luz de Deus pode ser luz que brilha, mas também pode ser luz que cega. Deus, na sua soberania, quis fazer deste homem poderoso, com o nome de rei, cheio de soldados, sabe como prender, sabe como arrastar, sabe como humilhar, sabe como exercer poder. Quis Deus fazer com que esta luz diminuísse Saulo para um outro estágio. A partir dessa luz, esse Saulo já não é mais o Saulo descendente dos benjamitas, o fariseu dos fariseus. Você percebe a reação de Saulo diante dessa luz. Aliás, logo após a luz, vem aquela voz. Qual é a voz? O texto mostra. E caindo por terra, ou seja, lá no chão, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que essa perseguição, Saulo? Eu acho interessante, preciosidade do texto só, mas eu acho interessante esse jeito de Deus falar. Deus tem os seus jeitos de falar. Mas quando eu vi Saulo, Saulo, eu pensei assim, eu já vi isso em algum outro lugar. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. E tem muitas vezes na Bíblia, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostro, Abraão. Moisés. São formas de Deus falar com carinho. É um jeito, carinho não é uma palavra própria para o texto bíblico, mas você entende o que é ser chamado com carinho. Tem coisa mais próxima, tem coisa mais íntima do que a palavra Samuel. E Samuel se levanta e fala, o Senhor me chamou? Eli, foi o Senhor que me chamou? E ele fala, fui não. Dorme, descansa. Samuel, de novo a palavra. Samuel. Levante de novo.
Mestre, o Senhor está me chamando. Não sou eu. E então Eli percebe, é o Senhor te chamando. E aí ele dá uma orientação a Samuel. Se porventura você ouvir de novo essa palavra tão meiga, tão suave, tão doce, fala com quem estiver te chamando. E então de novo, Samuel. Samuel. Samuel já sabia quem é que lhe falava. Eu acho tão interessante isso. Meus irmãos, não é só no Antigo Testamento. Em determinado momento, vem uma palavra de Jesus a Simão. 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 E agora vem a Saulo. Não é uma palavra de juízo, não é uma palavra de condenação, não é uma palavra para afastar, é uma palavra para levar Saulo a perceber que ele não tinha motivos para perseguir, que ele era um inimigo de alguém que queria ser seu amigo. Por que você faz isso, Saulo? Por que Saulo, perseguir Saulo? É isso. E então Saulo reage de uma maneira protocolar. Bom, imaginem vocês, o susto é grande, ele está no chão, a luz o cegou, uma voz fala com ele, e então essa expressão, quem és tu, Senhor? Não quer dizer que Saulo já havia reconhecido que era Jesus. É um reconhecimento honroso, alguém está fazendo alguma coisa comigo que deve ter algum tipo de poder. Quem é este tão poderoso que está fazendo isso comigo? E a resposta é direta. Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Eu sou Jesus a quem tu estás ferindo. Eu sou Jesus a quem tu estás odiando. Eu sou Jesus a quem você está, nesse momento, com esses soldados todos, querendo humilhar. Eu sou Jesus, Saulo, Saulo. Como que dizendo, Saulo, Saulo, por que isso, Saulo? Essa é a forma, essa é a voz que ele ouviu. Saulo, Saulo, desista disso, Saulo. Saulo, Saulo, perseguir Saulo. O que vai render de frutos para você, Saulo? Saulo, seu ódio vai ser saciado, Saulo? Saulo, você estará cumprindo ou entenderá que cumpriu verdadeiramente, que fez verdadeiramente uma coisa boa, Saulo? Saulo, Saulo, eu sou Jesus. Enquanto você persegue o meu povo, eles são o meu corpo, você me persegue. E é a partir daí, dessas duas nuances, a luz, a voz, que nós vemos o terceiro aspecto aqui em Saulo. Havia uma ordem ali, havia um chamado ali, havia um direcionamento ali. Ele não sabia, ele está cego, mas o texto diz, o texto mostra. Então se levantou Saulo da terra, até porque Jesus havia dito isso para ele, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, o que mostra que ele estava bem perto de Damasco, porque ele foi caminhando. Ficou 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui você está vendo pelos olhos de Lucas. Vamos ver agora pelos olhos do próprio. Vai para Atos capítulo 22. Abra, por favor. Abra o texto em Atos capítulo 22. O versículo é o 12 para frente. Agora você é a testemunha de Saulo. Até aqui, a testemunha era Lucas, o autor sagrado. Agora pense você, é você vendo, é você ouvindo o que Saulo começa a falar sobre si mesmo. E então, Atos capítulo 22, dos versículos 12 em diante, eu tenho de ler, porque é a melhor maneira de você estar dentro dessa história. Vou começar no 11 até. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse... Vocês lembram, quem conhece a história, que enquanto Saulo estava tendo esse impacto muito forte, Deus havia falado para Ananias.
entra em Damasco, Ananias, você encontrará na rua direita um homem, o nome dele é Saulo, e você vai e fala umas coisas para ele, e diz a ele, agora você vai saber o quanto importa sofrer pela minha causa. Ananias não gosta muito da ideia, e ele diz, Senhor, eu vou, eu sei quem é esse homem é muito perigoso, Senhor, é isso mesmo? Então Ananias é o que vai chegar aqui, mesmo temendo este homem, é o que vai chegar aqui, vai falar a ele. E é o que Ananias diz, Saulo, irmão, olha, isso aqui já é uma coisa muito importante, é um qualificativo. Irmão, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Isso quer dizer que foi depois de 3 dias então. Porque o texto lá diz que por 3 dias ele ficou sem ver. Nessa mesma hora, disse Saulo, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Vocês percebem o que é ouvir uma voz de comissionamento? Conseguem compreender o que era o chamamento deste homem? O chamamento deste homem era o de ser uma testemunha. Olha como isso corre o tempo de maneira ampla e chega a nós. A cidade que nós moramos chama-se São Paulo. Veja como correu. Só o nome de Paulo, como correu. Mas é muito mais do que isso. Não é só o testemunho de alguém que teve uma vida mudada. É o testemunho de quem sabe que foi escolhido para conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus e ser uma testemunha diante de todos os homens. Isso está na conversão de Saulo. Viu uma luz, ouviu uma voz, atendeu a uma função, atendeu a um chamado. Isso é conversão. Veja ele falando mais da sua conversão. Vamos para o capítulo 26. Atos capítulo 26. Aqui o versículo é 16. Do 16 para frente. Você está testemunhando a história de um irmão seu. Ananias disse, a ele, Saulo, irmão, nosso irmão também. Que Lucas contou um pouco. Ele mesmo conta mais um pouco. E agora conta mais. Agora ele está se defendendo, ou agora ele está diante de Festo. Então o versículo 16 do capítulo 26 para frente, ele começa a falar como foi a sua conversão. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja que nada disso ele fala lá na sua conversão, ou Lucas não fala. Mas agora ele começa a falar. Significa que a ação de Jesus na vida de Paulo foi tão forte, que ele precisa de 3 passagens pelo menos para contar como foi o impacto de Jesus na vida dele. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. E aqui você começa a perceber a coragem de Paulo. Quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária, quando ele entra em Icônio, Listra e Derbe, ele sofre surras em todas essas cidades.
E então, quando ele vai até o final da primeira viagem missionária, e quando encerra a primeira viagem missionária, a sua volta é pelos mesmos lugares onde ele havia apanhado. Isso não quer dizer que Saulo não sofreria no seu corpo açoites. Ele sofre em Filipos, ele vai preso em Filipos, mas de uma coisa Saulo tinha certeza: não vou morrer no meio dessa história. Porque Jesus havia dito isso para ele: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Qual era a sua função? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eis um convertido, meus irmãos. Eis um convertido impactado por uma luz que existe desde a criação do mundo, por uma voz que chama os seus eleitos. Nós chamamos isso de vocação eficaz. O chamado vem, o chamado pelo nome, o chamado é com você que eu estou falando. Só quem crê sabe que é esse chamado no coração. Não existem voluntários no reino de Deus, existem chamados. Eis um chamado. A sua voz, ou a voz de Deus ao seu coração, faz com que ele simplesmente diga: não vejo nada, estou cego, sou guiado pela mão, fica 3 dias sem ver. Quando vê, a primeira pessoa que ele vê é um irmão, é Ananias. Quando Ananias fala com ele, o seu comissionamento é: bora levar essa luz, bora levar pessoas, tirar pessoas das trevas, bora fazer missão, bora ser crente de verdade, bora ter coragem, bora para a vida. Se era para a morte, quem poderia lhe matar seria eu sou a pessoa que tu perseguiu. Mas você não vai morrer, você vai viver, não precisa temer. Será uma vida de vitória, a vitória do Senhor na vida de Paulo. Isso é o que é mais visto. É este homem que escreve mais de 10 cartas no Novo Testamento depois. É este homem que vai preso para Roma, é preso em Roma, encarcerado em Roma, enquanto isso as letras explodem em toda a região, as cartas são feitas, as pessoas são convertidas, as cartas são lidas nas igrejas, as pessoas se alegram com Paulo, mesmo que ele esteja preso, como ele diz na carta aos Filipenses: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Ele está simplesmente retransmitindo uma ideia que Jesus disse no Sermão do Monte: exultai, quando vos perseguirem, dizendo todo mal, mentindo disserem todo mal contra vós, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Este é Paulo. Agora já tem o nome de Paulo. Já não é mais o nome de um rei, porque Paulo não é nome de rei. Paulo quer dizer pequeno. Que coisa. O grande Saulo precisou ser feito pequeno Paulo, para que então o evangelho fosse poderoso. Eis um homem convertido. Você pôde testemunhar no olhar de Lucas, no olhar de Paulo, primeiro de Saulo, e depois, quando seu nome foi mudado, Paulo. Agora eu lhe pergunto, o que as pessoas veem da nossa conversão? Como as pessoas veem a nossa conversão? Como nós falamos ao mundo que somos convertidos? Como nós contamos o que nos aconteceu? Quem sabe o que nos aconteceu? Quem é o Senhor que iluminou o nosso entendimento? Qual é a voz que nós ouvimos para seguir? Qual é a missão que temos? É aqui que eu e você precisamos considerar. Isso é uma conversão. Essa é a conversão de um homem simples como nós, de um homem, inclusive não gostava muito de Jesus, não gostava do povo de Jesus, exercia todo o seu poder contra o povo de Jesus, é um perseguidor. Aqui tem um homem nada melhor do que nenhum de nós quando fomos convertidos.
O que significa que a primeira parte, talvez, a maioria de nós poderia dizer, é igualzinha a primeira parte. Eu também tive o meu entendimento iluminado, agora eu vejo o que antes eu não via. Ok, ticou, igualzinha a conversão de Saulo. Eu também ouvi uma voz, eu sou conduzido pela voz de Cristo, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ando pelo caminho que tem alimento e que mata a sede. Bondade e misericórdia certamente estão comigo. Eu tenho as duas coisas que Paulo teve na sua conversão. Mas nós também tínhamos que dizer que temos a terceira. E se não temos a terceira, se nossa vida não é uma vida de discípulo, se nossa vida não é uma vida comissionada, se nós estamos atravessando os dias sem saber se temos função no reino de Deus, deveríamos nos perguntar, teria Deus nos deixado fora desse privilégio? Teria porventura Deus dito, você eu não quero que seja um discípulo meu, você eu não quero usar para que seja voz aos gentios, para que seja uma pessoa querigmática, para que seja uma pessoa que fala, que prega, você eu não quero. Seria isso? O que pode nos fazer diferente de Paulo, se somos convertidos como ele? É aí que a gente reflete, Senhor, o Senhor tem visto a minha vida, o Senhor tem pensado, o Senhor tem visto o meu proceder, o Senhor tem visto como eu tenho vivido desde que eu conheci ao Senhor. Como é que eu tenho administrado a conversão, Senhor? Essa é a oração que a gente deve fazer. Cada um de nós deve saber. Eu poderia reler o que aconteceu aqui em Atos 22, que ele mesmo falou. Eu poderia reler o que Ananias disse para Saulo, mas não é necessário. Eu e você sabemos se somos discípulos, testemunhas. Eu e você sabemos se verdadeiramente entregaríamos a nossa vida por Jesus. Eu e você sabemos quantas oportunidades nós aproveitamos porque nós vivemos para propagar esse evangelho vivo, essa luz que ilumina. Porque nós sabemos que essa luz ilumina, porque nós ouvimos essa voz também. Eu e você sabemos. Eu e você sabemos quanto nós vivemos como discípulos desde que nós nos convertemos a Jesus. Eu e você sabemos se somos convertidos a Jesus ou a alguma outra coisa. Você não pode saber de mim e eu não posso saber de você. O Espírito não dá esse direito a ninguém. Cada um sabe de si. Você sabe de você, não sabe? Você sabe como você tem vivido, não sabe? É por isso que nós vamos orar, para que a nossa vida seja uma vida, não de um grande nome na terra, porque Saulo teve de perder para ser o que foi. Não de um homem que tenha poderes humanos para impressionar pessoas, porque Paulo tinha e teve de perder para ser o que foi. O Evangelho é o valor. Nós somos os vasos de barro. O vaso não é o valor. O Evangelho é o valor dentro do vaso. É isso que ele mesmo disse quando escreveu aos Coríntios. Não desanimemos, porque o Evangelho é a preciosidade. Nós somos só simplesmente os vasos. Mas o Evangelho é a preciosidade que está dentro de nós. Então, se o Evangelho está dentro de nós, esse é o nosso privilégio. Nós retemos em nós o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho que dá vida, o Evangelho que tira as pessoas das trevas, o Evangelho que coloca as pessoas no caminho, o Evangelho que é levado para todos os lugares por onde nós vamos, porque o nosso corpo é o vaso que leva o Evangelho. Agora, se as pessoas não veem o Evangelho em nós, talvez é porque ele não esteja em nós. Esse é o ponto. Porque o Evangelho é como uma candeia, é como uma luz, ele não pode ficar escondido, ele brilha. Me diga, me ajude a entender como é que o Evangelho não brilha na vida de um cristão. Me ajuda a entender. O problema não é o Evangelho, todo o Evangelho brilha. Jesus é a luz. Se as pessoas não veem o Evangelho através de nós, é mais fácil a gente pensar que é porque ele não está em nós, do que ele não brilhar. Eu sei que isso é preocupante, às vezes a gente se pergunta, Senhor, o que acontece? Por que isso?
O que se faz agora? Eu digo, é muito simples. Nós somos calvinistas, nós descansamos em Deus. Não é você que vai converter ninguém. O que as pessoas precisam só é saber que Jesus está em você. Elas precisam saber. E como elas vão saber? Pela voz, pelo jeito de falar, pela maneira de agir, pelas oportunidades que se aproveita. Eis um homem que nos ensina a aproveitar oportunidades. Aproveitou todas, do nascimento em Cristo até a sua morte. E esse é o grande exemplo para nós. E eu quero finalizar conclamando mesmo, mas falando ao coração, se possível. Só Deus pode chegar, mas a sua palavra pode chegar. Avalie, por favor, avaliemos juntos a nossa conversão. Deixa eu lhe falar de uma maneira muito simples, mas muito profunda. Não se deixe enganar. Não existe cristianismo infrutífero. Não se deixe enganar, por favor. Não existe cristianismo mórbido. Não existe. Só existe um cristianismo. Cristianismo de poder. Cristianismo transformacional. Existe um cristianismo martírico. Só existe este. Todas as outras pessoas podem viver no mundo, podem ter suas profissões, podem constituir suas famílias, podem ser bem-sucedidos, podem viajar o mundo para todos os outros lugares. Ninguém precisa ser crente para ser bem-sucedido. As pessoas são sem serem crentes. O nosso sucesso não é esse. O nosso reino não é esse. Não existe cristianismo irrelevante no mundo. Só existe um cristianismo, o cristianismo que incomoda, o cristianismo que irrita, o cristianismo que gera perseguição. E não gera perseguição porque o crente é uma pessoa intransigente, porque ele é uma pessoa não sociável. Gera incomodação porque o crente faz o que é certo, adora a Deus em nome de Jesus, fala a verdade, suporta com aflição as perseguições, não reage como o mundo reage, toma um tapa, dá dois, não quer ter razão de tudo, sofre, porque o amor tudo sofre. O amor a Cristo faz a gente sofrer, porque somos adoradores dEle. Esse cristianismo irrita, incomoda, faz com que as pessoas digam, não é possível você viver entre nós. Esse é o cristianismo que brilha. E eu e você precisamos perguntar, se esse é o nosso cristianismo. Você não pode sair dessa igreja sem pensar nisso, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para uma agenda, para um compromisso de final de semana, num domingo à noite. Nós estamos aqui para falar de Jesus em nós, do que Ele tem feito em nós, do que tem sido essa vida com Ele, e de como você vai viver o resto dos teus dias. Vai viver como viveu até agora. Se você consegue olhar para trás e falar, pastor, ainda que com todas as lutas, ainda que com todas as dificuldades, mas é isso que eu sou dele, não me envergonho dele, presto testemunho dele por onde eu for, eu diria para você, Deus te deu isso, entender que essa é a vida de um cristão. Mas se você viveu até aqui, se acostumando a ir à igreja todo domingo porque você é presbiteriano, se acostumando a fazer parte da igreja, tomando a ceia, porque você é presbiteriano, se acostumando a escolher, eu gosto, porque eu gosto desse povo, é aqui que eu crio meus filhos, é aqui que eu vou criar a minha família. Eu preciso dizer, pensa bem, por favor, pensa bem. Paulo precisou pensar bem, mas Paulo é Paulo, você conhece a vida de Paulo. A gente precisa se perguntar se as pessoas conhecem a nossa vida, se nós conseguimos dar esse testemunho da nossa conversão. A minha oração é que sim. É que você possa ser esse testemunho vivo. Talvez precise ajustar alguma coisa, como eu preciso ajustar alguma coisa na minha vida, certamente. Mas essa é a minha oração. Seja convertido a Jesus. Se você tiver dúvidas sobre a quem você é convertido, eu quero lhe esclarecer. É a Jesus que tem que ser. Alguém que é convertido a Jesus diante do Senhor, olha só para Ele e diz para todo o mundo, Ele é o meu Senhor. Se não consegue dizer, precisa perguntar se é a Jesus que é convertido. Novamente eu digo, eu gostaria que fosse. É a minha oração que você seja. Mas quem responde é você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, que nos vê. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, Senhor. Às vezes ela chega tão
fundo no nosso coração, que faz pensar, refletir. Às vezes a gente tenta até se defender. Tem que ser comigo como foi com Saulo? Tem que ser comigo como foi com Abraão, com Moisés, com Samuel, com Simão? Será que eu ouvi o Senhor me chamar pelo meu nome de maneira gentil e suave? Senhor, o meu entendimento está claro o suficiente para saber que eu não posso viver nenhum dia mais da minha vida para mim mesmo, porque eu morri na cruz com o meu Senhor. A minha vida está lá. A minha vida é a soma dos meus pecados, Senhor. E estão todos lá naquela cruz, maldita cruz. Mas para nós, portal de vida. Senhor, será que eu me deixei acostumar pelos protocolos da religião? Será que eu não me pareço um fariseu? Os fariseus se orgulhavam tanto da sua religião. Senhor, eu estou diante do Senhor. O Senhor me vê agora como um filho amado. O Senhor vê nas minhas práticas testemunho de um convertido, de uma convertida. Senhor, se o Senhor não me vê, o Senhor pode mudar a história da minha vida agora, hoje, nesse momento? Porque a Tua palavra me ensina a querer viver assim, Senhor, verdadeiramente para Ti, sem outros deuses diante do Senhor, só o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como um dia o publicano disse, sê propício a mim, um pecador, como eu sou pecador. Seja propício a nós, Senhor, nós te pedimos. Seja propício à Tua igreja, Senhor. Dá vida, Senhor, dá vida, a vida eterna, que a vida eterna seja a vida da Tua igreja, Senhor. Não os costumes, não as tradições, a vida que se renova a cada dia, a vida que bate forte no nosso coração todos os dias. Seja o amor aos perdidos, Senhor, o nosso amor. Só o Senhor pode fazer isso. É um milagre mesmo. Só o Senhor pode fazer estes milagres. Mas é a nossa oração. Dá-nos uma vida de adoração, Senhor, uma vida em que nós amamos a Tua presença, uma vida em que nós não escolhemos dias para ir para a igreja, nem melhores lugares para se estar. Tira de nós, Senhor, todas as coisas que nos fazem caminhar para longe do Senhor, da Sua doce presença. Que o Senhor pode fazer por cada um de nós nessa noite, Senhor, que o Senhor pode fazer. Vem com o Teu poder, Senhor, o que mais nós precisamos é do Teu poder em nós. Dá-nos um cristianismo verdadeiramente que leva as pessoas a pensarem nas suas vidas. É o que nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.